Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo do projeto Espiritizar. E, para introduzir o nosso estudo, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraído do livro Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. Então, Emmanuel aqui nos convida a refletir sobre a importância do que nós fazemos no dia a dia. Ao referir-se ao fato de que nós temos nas mãos antenas vivas, é porque, sob a condução do nosso pensamento, o espírito exerce a sua atividade, a sua ação no mundo material, utilizando os recursos temporariamente emprestados através da vestimenta física. E ele nos diz assim, de que as nossas mãos, verdadeiras antenas vivas, porque elas têm um potencial não só físico, mas magnético, de exteriorizar aquilo que está no íntimo do nosso espírito. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Refletir sobre o que nós fazemos diz respeito a estarmos atuando com a nossa consciência desperta, iluminada pelos valores espirituais que temos recebido através da doutrina espírita. Não esquecendo, não ouvides, que além da morte, nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem pela terra. De fato, que vai evidenciar a situação espiritual em que nos localizaremos é a maneira pela qual vivemos na experiência temporária da reencarnação. E nas mãos, nos instrumentos que a misericórdia divina nos facultou para trabalhar, há um resultado que nos acompanhará, caracterizando as possibilidades de êxitos ou de desacertos que vivenciamos durante a nossa encarnação. Vamos, nessa noite, trabalhar a temática o auto-amor e a busca da felicidade. No livro A Energia Mental e Autocura, nós estamos já há algumas semanas trabalhando o capítulo 9, a motivação à vontade para desenvolver a autoconsciência. Hoje abordaremos esses dois tópicos sobre auto-amor e a busca da felicidade, que concluem esse capítulo que estamos estudando. Vamos para o primeiro tópico do nosso estudo dessa noite. Mas, primeiramente, vamos dar aqui nosso boa noite. Silmara Mello, boa noite a todos, muita paz. É mais um momento para refletirmos com a luz da doutrina espírita.
Carlos André também nos diz boa noite a todos, muita paz. Vamos aí juntos continuar nesse estudo. O amor a si mesmo é necessário para fortalecer a ação da vontade, pois somente ele é que lhe dá a direção adequada. O auto-amor proporciona à pessoa a condição de escolher o melhor para si mesma. Nos últimos encontros, nós estivemos estudando, dentre a motivação e a vontade para desenvolver a autoconsciência, 4 ferramentas fundamentais. A primeira delas, a força da vontade. A segunda, a competência. A terceira é o auto-amor. E aqui é preciso deixarmos bem evidenciado que o auto-amor, o amor a si mesmo, ele não pode ou não deve se confundir com todo um campo de egoísmo simulado, aonde as pessoas vivendo em volta do conceito do materialismo agem muitas vezes no que poderia absurdamente ser chamado de amor egoísta, quando na verdade é a absoluta ausência do amor verdadeiro em termos espirituais. Então, o amor a si mesmo é necessário para fortalecer a ação da vontade. E a doutrina espírita, como nós iremos ver no estudo dessa noite, traça para nós evidências e características lógicas e racionais para entendermos, na nossa busca da felicidade, o caminho ideal, fomentador e caracterizador do auto-amor. E nessa última parte, quando diz o auto-amor proporciona à pessoa a condição de escolher o melhor para si mesmo. É evidente que o entendimento da vida espiritual, das leis de Deus, da percepção de que nós estamos temporariamente no mundo de provas e expiações, vão nos proporcionar os elementos indispensáveis na verdadeira conquista do auto-amor. Prossigamos. Portanto, o auto-amor é a condição imprescindível para se exercitar a motivação por aproximação e os 2 primeiros atributos da vontade. Os 2 primeiros atributos que nós vimos é a força de vontade e a força de vontade junto com a competência. Agora, nós vamos anexar a esses 2 a caracterização do auto-amor. Então, os 2 primeiros atributos da vontade. Sem o auto-amor, a pessoa se motiva por afastamento, sempre se queixando de sua triste sina. Aqui, outra vez, a presença dessa expressão que queremos esclarecer. A motivação por aproximação é aquela onde nós percebemos algo importante para conquistarmos, por exemplo, a aquisição de determinada virtude, como a calma, o altruísmo,
o perdão e dizemos para nós mesmos: é muito importante eu adquirir essa virtude e eu farei tudo para obtê-la. Essa é a motivação por aproximação. A por afastamento é quando a gente sempre encontra uma desculpa, uma justificativa para ainda não ter logrado alcançar e dificilmente vir a conseguir. É quando afirmamos assim para nós mesmos: como é bom a virtude da indulgência, mas a tendência forte que eu trago em mim, contrária a essa virtude, é muito grande. Então, a motivação por afastamento, na verdade, nada mais é do que uma expressão de desculpismo para não conseguirmos algo. Então, sem o auto-amor, a pessoa se motiva por afastamento. A pessoa não percebe em si a capacidade de fato, conquistar determinada posição, adquirir determinada virtude. O auto-amor estará reforçando em nós a paciência, a perseverança e a necessidade do esforço continuado, nos auxiliando a desenvolver o poder amoroso que transforma a nossa vida em uma vida melhor. Então, o auto-amor estará reforçando em nós a paciência, a perseverança, a necessidade do esforço continuado. É evidente que para estarmos decididos nessa linha de conquistas, os valores de ordem espiritual terão passado por um certo nível de interesse nosso, aonde o incentivo nessa caminhada está plenamente em harmonia com aquilo que aprendemos sobre as leis de Deus e sobre a realidade do mundo espiritual. Por isso o texto diz de que o alto-amor está reforçando a paciência, a perseverança, porque de fato, para que de uma maneira muito bem clara, nós estarmos trabalhando a autoestima, o auto-amor, no mundo de provas e expiações, é imprescindível estarmos adquirindo as virtudes da paciência, da perseverança, da disposição contínua do melhoramento pessoal, mas auxiliando a desenvolver o poder amoroso que transforma a nossa vida em uma vida melhor. O quarto atributo da ação da vontade é a busca da felicidade. É o que proporciona sentido para a vida humana. É o resultado dos 3 atributos anteriores. Lembrando, a força de vontade, a competência, o auto-amor. Juntando esses 3 requisitos, nós nos proporcionamos, de fato, a conquista da felicidade, que nos remete à razão pela qual devemos realizar esforços de mudança. A maioria das pessoas deseja ganhar felicidade e não obtê-la com os próprios méritos. Querem ser felizes, permanecendo em atitude inercial de acomodação às próprias limitações. E aqui é importante já começarmos
a trabalhar dentro da perspectiva verdadeira da felicidade, como nos é apresentada pela doutrina espírita, que não tem nada a ver com facilidade de ordem material, lembrando, né, aquela definição bem justa no Livro dos Espíritos sobre a felicidade possível à criatura humana. E no Livro dos Espíritos é deixado bem claro para nós que é a posse do indispensável, a consciência de dever cumprido, a fé no futuro. Então, é nesses três pilares que está a felicidade possível no mundo de provas e expiações. E é claro que para que esses três pilares estejam bem trabalhados em nós, estarmos motivados ao melhoramento pessoal, que associa-se à nossa consciência de dever cumprido. Prossigamos mais um pouco dentro desse tema. A felicidade é o estado de plenitude que podemos almejar. Portanto, quando uma pessoa se esforça para melhorar um pensamento, um sentimento ou um comportamento negativo, está em realidade trabalhando para obter a felicidade que almeja. Como é diferente a proposta de felicidade à luz da doutrina espírita e a felicidade ilusória pregada pelo mundo materialista, associando sempre a ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, muita juventude, quando nós sabemos que muitas pessoas possuem esses três elementos e, por não estarem trabalhando a felicidade como os benfeitores espirituais nos propõem, vivem processo de depressão, de suicídios muitas vezes, evidenciando de uma maneira muito bem clara a ilusão da felicidade proposta pelo mundo materialista. Mas aqui é diferente. Aqui a felicidade está pela conquista de virtudes. Vejamos bem, felicidade pela conquista de virtudes. Por estarmos nos esforçando pela harmonia com as leis de Deus. Quanto maior esse campo de harmonia e de equilíbrio com as leis divinas, maior a felicidade que de fato podemos ter no mundo de provas e expiações. Então, meus amigos, paremos de nos iludir com a felicidade falsa proposta pelo mundo materialista e que não tem nada a ver com a realidade possível que a criatura humana consegue viver no mundo de provas e expiações como a Terra. E prosseguindo, a busca da felicidade é o objetivo máximo da vida e que estará norteando a força e a competência para que o indivíduo se esforce para consegui-la. Por isso, é fundamental usar o poder, a inteligência e o alto amor para se exercitar o aperfeiçoamento constante. Então aqui vai ficando bem claro o que é essa conquista da felicidade
que é possível realizarmos em nós. Primeiro, lembrando que é o objetivo máximo da vida e que, ao expressar que está norteando a força, aqui é a força de vontade, a competência, que é outro elemento que estudamos, e o alto amor, que tem a ver com a conquista de virtudes, com alinhamento com as leis divinas, para que o indivíduo se esforce para consegui-la. Por isso é fundamental usar o poder, a inteligência e o alto amor para se exercitar no aperfeiçoamento constante. No livro Céu e Inferno mesmo, no Código da Vida Futura, é feita uma referência bem clara ao fato de que é assim. Quanto mais imperfeições tem a criatura humana, maior campo de infelicidade ela vivencia. Quanto menos imperfeições, quanto mais ela conquista virtudes, melhor a possibilidade de felicidade verdadeira que ela consegue vivenciar. Para todos nós, de uma forma bem sintética, é assim. Quanto menos imperfeições, maior nível de felicidade. Quanto mais conquistas de virtudes, maior nível de felicidade. Quanto mais superação de vícios e desequilíbrios morais, maior cota de felicidade. Porque a felicidade, ela está alinhada, sobretudo, à consciência de dever cumprido, à paz de consciência. A posse do indispensável. Não é o fato de você ter ou não um carro, ou um carro novo, ou uma casa, ou estar vivendo no aluguel, que isso implica em maior ou menor nível de felicidade real. Porque de felicidade ilusória, projetada pelo mundo materialista, não. Essa aí tem tudo a ver com ter bens e valores. Mas aqui nós estamos procurando sair desse campo de ilusão do materialismo. E fora desse campo de ilusão, o que prevalece, tal como a espiritualidade benfeitora nos indica, é esforço para a conquista de virtudes, superação de vícios ou desequilíbrios morais. Imprescindível essa questão para a aquisição da felicidade verdadeira. E concluindo o nosso estudo nessa noite, a felicidade plena não é possível em um planeta como o nosso, mas é possível realizar a felicidade relativa, que é fruto do trabalho no bem e na autotransformação. Então, aqui fica muito bem claro para nós. A felicidade que é possível na Terra está ao nosso dispor, está dentro das nossas possibilidades. Sobretudo ao termos recebido a bênção do conhecimento da doutrina espírita, de abrir-se um campo de expectativas reais para a continuidade da vida no plano espiritual. Para termos, no uso da prece, da meditação, ferramentas úteis nesse trabalho de melhoramento pessoal. E como vimos no estudo dessa noite,
aonde, juntando força de vontade, competência. A competência, nós vimos em estudos anteriores, que tem a ver com, no dia a dia, usarmos ferramentas como a prece, a meditação, né, a busca da conquista das virtudes, que vão expressar para o alto amor o caminho verdadeiro para a felicidade possível na Terra. Agradecemos aí a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem, divulguem esses estudos. Estamos aqui juntos, procurando fazer a caridade maior com a doutrina espírita, que é a sua divulgação. Então, uma boa noite e até o próximo estudo. Fiquemos todos envolvidos nessas vibrações de paz e de luz.